Irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um PG da Quinta. Hoje nós vamos iniciar uma nova carta, certo? Nós vamos iniciar a primeira carta de Pedro, a primeira epístola de... Perdão, estou ainda em Pedro. Acabou Pedro. A primeira epístola de João, no capítulo 1, certo? Então temos aí esse livro que tem, se eu não me engano, 5 capítulos, exatamente, 5 capítulos. Depois a gente vai seguir a sequência até chegar finalmente em Apocalipse, como está o nosso reverendo Rodrigo, ok? Mais uma vez estamos aqui online, estamos já acostumados, né? De forma interativa. Eu sempre gosto de colocar de forma interativa, porque aí os irmãos podem comentar simultaneamente e, se eu for capaz, eu respondo as suas dúvidas. Muito obrigado por cada um que está aqui, certo? Acompanhando essa transmissão na sua estreia, e depois ela fica disponível aí para você ver, rever, ver a parte que você não entendeu, questionar isso aqui, tirar um print, denunciar, certo? Deus abençoe a todos, boa noite. Vamos orar para iniciarmos esse estudo. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, ricamente por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua Palavra. Nós te agradecemos por todos aqueles que assistem, que irão assistir a esse vídeo, a esse estudo, que mais uma vez, Senhor, nós possamos aprender, beber da Tua Palavra, do Teu Evangelho e aplicarmos isso para a nossa vida prática cristã. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, abram comigo a palavra de Deus na primeira epístola de João, capítulo 1, versículos de 1 a 10. Nós vamos ler, acho que dá para ler todo o capítulo, porque são 10 versículos apenas, é um capítulo curto, nós podemos ler, e eu queria que você acompanhasse na sua casa, ok? João, 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 1. Vamos ler do 1 ao 10, que assim diz a palavra de Deus. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou a nós e temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Vamos meditar na palavra de Deus. Essa palavra que é bastante conhecida, mas sempre a gente pode extrair algo mais da palavra de Deus. Sempre, a cada manhã, as misericórdias se renovam, a palavra de Deus está se renovando
nas nossas vidas. Então, irmãos, nós precisamos entender um pouquinho do contexto da carta de 1 João. João, ele está num período de bastante perseguição aqui, não é? Assim como a maioria das cartas do Novo Testamento, a perseguição ao evangelho está bem ferronha. Eu tenho um grande crescimento dos falsos mestres aqui, como ninguém. João vai bater contra os falsos mestres, e muitos dos apóstolos já haviam morrido por causa dessas perseguições. João estava num cenário muito complicado. Ele vai evidenciar as 7 igrejas que ele começa em Apocalipse. Nós temos aí o propósito que é de fortalecer, né, é de mostrar a doutrina, o que está na prática, né, o cristianismo na prática, bem como Tiago vai ressaltar, bem como Pedro vai ressaltar também. João nos fala quem é Cristo e o que o cristianismo verdadeiro deve seguir, como devemos seguir a esse Cristo. Diferente de uma onda, não eram os gnósticos, mas o gnosticismo estava crescendo ali naquela época, e nós temos um contexto de que eles não aceitavam a encarnação de Cristo. Veja como a filosofia platônica do mundo ideal e do mundo real, dos dois mundos, ela vai influenciar diretamente na cultura de um povo, na cultura aqui romana, greco-romana, porque o que é que Platão dizia? Platão dizia, e os gnósticos vão fixar isso, contrapondo aí a encarnação de Cristo, ele vai dizer que existe um mundo ideal, e nesse mundo ideal tudo é perfeito. Por exemplo, uma cadeira, no mundo ideal é uma cadeira perfeita, o que nós temos no mundo real é uma cópia mal feita dessa cadeira. É uma cópia não tão perfeita quanto essa cadeira no mundo ideal. Ou seja, quem está no mundo ideal não passa para o mundo real. Não passa porque o mundo ideal é muito melhor. Ou seja, não entrava na cabeça dos romanos e daquelas pessoas, principalmente os adeptos ao futuro aqui gnosticismo, que um Deus ele estava no mundo ideal, porque o céu seria aí o mundo ideal, o mundo que não tem pecado, o mundo perfeito. Como é que um Deus, o Filho de Deus, que também é Deus, ele sai do mundo ideal e ele vai para o mundo real e ele morre? E isso aí é a exaltação desses homens. Não entrava na cabeça desses homens, certo? Ou seja, começa a existir no meio da igreja a ideia de que Cristo ele não encarnou de fato, ele não era homem. Então isso é uma falsa doutrina que entra nas igrejas, e João ele vai bater de frente quanto a isso, ele vai bater muito de frente. Mas ele vai iniciar nesse processo de quem é Cristo e qual a importância do cristianismo, qual a relevância do cristianismo para a minha vida prática. Esse é o objetivo de João agora, certo? Ele vai dizer no versículo 1, o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto, que os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Ele está dizendo aqui sobre a evidência, duas evidências aqui da existência de Cristo. A evidência histórica e a evidência espiritual. Evidência histórica por quê? Porque ele, desde o princípio, ele que nós ouvimos, João ouviu a Jesus. Nós ouvimos ele. Nós vemos, o que temos visto, nós vimos Jesus. Nós vimos Jesus, nós ouvimos Jesus. Eu sou testemunha viva aqui dentro desse contexto, quando escreveu, de que vi e ouvi o Messias com os nossos próprios olhos. E não só isso. Não só ver e ouvir, mas contemplar. Contemplar o poder de Deus, contemplar a beleza da sua santidade, contemplar a sua glória. Uma coisa é eu estar numa paisagem e eu ver e ouvir
o barulho dos pássaros, e tudo bem, eu só vi e ouvi. Mas outra coisa é eu contemplar, é eu entrar naquela paisagem, é eu me conectar com aquela paisagem, é eu perceber a beleza daquela paisagem, a glória da beleza daquela paisagem, como isso é belo, como o que eu estou ouvindo é maravilhoso. Eu contemplei a paisagem. Eles não só viram, nem só ouviram Jesus, eles contemplaram a glória de Cristo. É uma evidência histórica. Nós contemplamos, as nossas mãos apalparam, nós tocamos em Jesus antes de morrer, depois de morrer, e quando ele ressuscitou, nós tocamos, nós apalpamos com respeito ao Verbo da vida. O Verbo que se fez carne, esse Verbo aqui com letra maiúscula, mostrando que Cristo é o Verbo da vida. E a evidência espiritual. E a vida se manifestou. E nós a temos visto. E dela damos testemunho. E vô-la anunciamos. E a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. A vida se manifestou. Jesus era verdadeiramente Deus, o Verbo da vida, e ele entendeu aqui que não são apenas fatos, mas em seu interior ele sabe do poder de Deus, ele sabe da glória de Deus, ele sabe da existência de Deus, ele contempla a Deus, ao seu Filho, no seu interior. O seu interior é a evidência espiritual de que Cristo é fidedigno, de que Cristo é recheado de glória. Nicodemos ele vai perguntar, ele vai dizer, olha, o que é que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna, para alcançar a vida eterna? Você precisa nascer de novo. Crer no Verbo da vida, no Filho de Deus, no Cristo revelado. Ou seja, não são só fatos. E tem que existir uma mudança interna, uma mudança espiritual. Cristo não só tem que viver na história, mas ele tem que viver dentro de você. Para que de fato nós possamos ser chamados de povo de Deus. Veja o versículo 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Esse cristianismo não é apenas para nós, não é apenas uma vivência individual, ela parte do individual para o comunitário. Veja como João, ele é, digamos assim, progressivo no que ele está dizendo. Eu tenho que entender o que é Cristo pelo fato histórico. Eu tenho que entender o que é Cristo pela minha vivência individual. Mas essa vivência individual ela não fica só para mim, porque senão fazer discípulo seria meramente errado ou seria meramente inútil aqui. Mas não, para que a gente anuncie o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Para o próximo, o fim de tudo essa vivência de glorificarmos a Deus é o próximo, é anunciarmos para Ele, para que igualmente nós possamos manter o quê? Comunhão. Comunhão. Esse é o propósito aqui. Por isso que João também é prático, porque aqui é a prática. Ora, a nossa comunhão é para com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Versículo 4. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Perdão, para que a nossa alegria seja completa. Precisamos viver em comunhão com o Pai e em comunhão com o Filho, mas essa comunhão, ela necessita de estarmos em comunhão uns com os outros. E se estivermos bem uns com os outros, é um caminho aberto para estarmos bem com o Pai. Um necessita do outro.
Para ter comunhão com o outro, em primeiro lugar, eu devo ter comunhão com Deus. Ou seja, irmãos, não existe cristão sozinho. Não existe um ministério individual que você não precisa de ninguém. Não existe cristão que ele não participa das programações da igreja. Não existe cristão que não trabalha na igreja. Não existe cristão que não busca estar em comunhão. Não, eu sou cristão, mas eu vivo só a minha vida, eu não tenho amigos cristãos, eu gosto muito da Bíblia, eu assisto o culto aqui e tá bom, tá tudo certo. Isso não é cristianismo. Cristianismo é comunhão. Deus lhe prepara. Deus fornece, Deus possibilita você ter comunhão com Ele, para você gerar a comunhão correta com os próximos, com o próximo, perdão, e da forma correta. Com a pessoa certa e da forma certa. Ou seja, a finalidade é essa. Relacionamento com Deus para ter relacionamento com o próximo. Relacionamento com o próximo bom para ter relacionamento com Deus. São interdependentes. Para quê? Para eu ter uma alegria, para que a minha alegria, de fato, seja completa. Olha que coisa interessante, eu queria que os irmãos abrissem lá em 3 João, capítulo 4, por favor. Terceiro capítulo, não, João só tem um capítulo, né? 3 João 4, perdão, certo? 3 João 4 diz assim, ó, não temos maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Essa é a verdadeira alegria. Isso é buscar a verdadeira alegria. Andar na verdade de Cristo. Esse evangelho, quando vivenciamos, isso nos traz uma paz, um conforto. O coração ele é de fato preenchido. Isso traz alegria quando nós vivemos o cristianismo da forma correta. No nosso caminho, na nossa caminhada, irmãos, muitos podem tirar a nossa alegria. Talvez muitos de nós até há muitos dias estamos perdendo essa alegria, uma coisa que os reformadores se preocupavam muito. Não, você sabe que você não pode perder a salvação, mas não perca também a alegria da salvação. Nós precisamos buscar a Cristo para que nós resgatemos essa alegria. E a gente deve encorajar no trabalho da comunhão. A gente deve, olha, vão ter muitos atrativos para você ser um homem só, para você ser uma mulher só. Não é bom estar só. Não é bom. Só nós começamos a ficar prepotentes. Só a gente começa a não ver o nosso lado errado. Por quê? Porque a nossa natureza nos induz para isso. Nós não somos seres para ficarmos só. Não fomos feitos para isso. A nossa finalidade é gerar a comunhão, mas a comunhão da forma correta. Precisamos andar juntos, não existe crente sozinho. Devemos conhecer Cristo revelado. Esse Cristo revelado tem coisa boa para você e coisa nova para você a cada dia. Você nunca vai conhecer Cristo plenamente por completo, sem Ele completo. Não, sempre vai ter algo renovador, algo que você precisa lembrar, que você precisa frisar na sua vida desse Cristo misericordioso, desse Cristo perdoador. Não podemos conhecê-los, não podemos conhecê-lo pessoalmente como João. João ele vai dizer aqui, eu vi, eu ouvi, eu contemplei a sua glória. A gente não pode conhecer pessoalmente ainda. Não podemos ter esse contato dessa forma ainda. Mas um dia vamos ter esse privilégio. Eu tive o privilégio de conhecer algumas pessoas no meu ministério, no meu curto ministério, pessoas que são referências para a vida, né, no nosso ambiente presbiteriano. Por exemplo, eu conheci Augusto Nicodemos, né? Augusto Nicodemos apertou a minha mão
Eu tirei uma foto com Augusto Nicodemos, eu conheci Mauro Master, Heber Júnior, né? Pessoas que são referências, Leandro Lima. Aí, tipo, poxa, Eduardo é o cara, né? Conheceu tanta gente importante, né? E eu tenho certeza aí que presbíteros, diáconos, conheceram pessoas que dizem assim, poxa, esse cara é um cara que sabe da Bíblia, é uma referência, né? Eu conheci. Mas eu posso dizer assim que Augusto Nicodemos é meu amigo. Se eu dissesse isso, ó, Augusto Nicodemos é assim comigo. Você ia acreditar? Você diz, não, Eduardo tá exagerando, já tá querendo, tá querendo se achar, né? Porque dizer que é amigo de Augusto Nicodemos, qual é a intimidade que Eduardo tem com Augusto Nicodemos, com Mauro Master, com Heber Júnior, com Leandro Lima, com Heber Campos? Não, eles são mais amigos, pode até ter conhecido, conheceu, nem lembra mais quem você é, nem lembrou mais. Mas amigo não. Por quê? Porque a gente sabe que intimidade é algo muito mais profundo. O que João quer nos dizer aqui, e foi por causa disso que eu trouxe essa ilustração, é que, por exemplo, a gente tem muitos seguidores nas redes sociais, a gente tem muita gente que diz assim, por exemplo, no Facebook você tem tantos amigos. No Facebook eu tenho quase 1.500 amigos. Mas quantos são de fato ali os meus amigos? Eu tenho muitos seguidores no Dos Lados, que é o canal mesmo de filmes mesmo, tem muito mais seguidores do que eu. Dos Lados tem mais de 15 mil amigos. Quantos são amigos? Quantas pessoas seguem você que de fato você pode dizer, não, são seus amigos? Agora eu vou trazer isso para o ambiente da igreja. Você disse que é amigo de fulano, de cicrano, mas você realmente conhece aquele membro? Você realmente conhece aquela pessoa que chegou? Você tem intimidade, você conhece, você pode chamar de amigo? Não, é só um conhecido. Temos que buscar ser amigos dos crentes. E em primeiro lugar, temos que buscar ser amigos de Deus. Temos que buscar ser amigos de Jesus. Constantemente. Por quê? Porque tem muitos, e ele faz uma referência aqui aos falsos mestres daquela época, que eles se achavam muitos conhecedores, muito conhecedores. Quantos pastores aí, falsos pastores, falsos professores de escola dominical, falsos presbíteros, falsos diáconos, falsos missionários que acham que sabem, que têm uma amizade com Cristo e no final não são nem conhecidos dele. Isso é algo que a gente tem que pensar. Eu realmente sou amigo de Deus? Eu realmente sou amigo de Deus? Eu posso sair por aí dizendo que eu sou amigo de Augusto Nicodemos. Eu sou amigo de Augusto Nicodemos. Pergunta a Augusto Nicodemos, pega uma foto minha, pergunta a Augusto Nicodemos qual é o meu nome. Ele vai dizer, não, eu não me lembro dessa pessoa. Por quê? Porque eu vi ele uma vez, ele me viu uma vez, mas a gente não tem intimidade. A gente não é amigo. A gente tem que buscar ser amigo dos crentes, das pessoas que estão ao nosso redor. Isso tem que ficar frisado. Veja o versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva alguma. A gente sabe disso. Por que João vai frisar isso? É óbvio que Deus é luz. É interessante aqui o que é essa luz, porque luz é retratado, né, com várias analogias na palavra de Deus. Luz pode ser o caminho para iluminar, né? Mas aqui a luz que ele vai dizer, como ele faz um oposto com trevas, ele diz assim, ele é luz e não há treva nenhuma, ele está ressaltando aqui a santidade de Deus. Ele é santo, ele não é manchado, não existe mancha nele, não existe sujeira nele, não existe um pingo de escuridão, um pingo de sujeira. Ele é totalmente limpo, ou seja, ele é santo. Separado aqui da luz é o sentido de santo, a luz aqui é que ele é santo. E por que ele vai dizer essa informação? Agora no 5 ele chega e diz, olha, ele é luz e não existe mancha alguma nele. Ele é totalmente santo. Certo? Por que ele é luz? Porque a sua palavra diz que ele é luz.
João, ele está firmado na palavra de Deus. João, ele é submisso à palavra de Deus. Por quê? Porque toda a nossa experiência com Deus, ela tem que ser dentro da palavra de Deus. Por que João sabe que Deus é luz? Porque na palavra de Deus diz que ele é santo. Então, se na palavra de Deus, João pode afirmar isso. João não chegou assim na roda dos apóstolos e disse assim, rapaz, eu acho que Jesus é luz. E nele não há treva nenhuma. Aí os apóstolos chegaram e disseram, rapaz, eu também acho. Eu acho que eu vou escrever isso aqui na minha primeira epístola, eu vou botar que ele é luz, porque se a gente chegou aqui num acordo, significa que ele é luz mesmo. Não, não foi assim, não é por causa disso que ele colocou que Jesus é luz. Ele colocou isso porque a palavra diz que Jesus é luz. Acima da experiência que ele tem, de que ele sabe que Jesus é santo, ele está submetido à palavra. Ok? Existe uma grande divergência aí, não é, entre vivenciar o evangelho e beber do evangelho. Beber do evangelho tá ligado à palavra de Deus. Você beber, você estudar, você meditar. Mas o que é você viver o evangelho? Viver o evangelho é, por exemplo, pedir para ser curado de uma doença e Deus lhe curar. Deus não pode lhe curar? Claro que ele pode lhe curar. Nem que seja através de remédio ou de tratamento, ele está lhe curando. Então é uma vivência, eu pedi para isso acontecer e aconteceu, eu pedi para Deus me guardar e Ele me guardou, eu estou vivenciando aquilo ali. E tem gente que acha que não, é só beber do Evangelho, mas não vivencia o Evangelho. Não. Você vai vivenciar do Evangelho na sua vida. Nós precisamos vivenciar do Evangelho. Só achar que a gente vai ficar no estudo, e é só eu preparar aqui um esboço bonito e pregar para você, mas eu não tô nem aí para saber como é que você tá, como é que tá a sua vida, como é que você passa, se você tá com algum problema. Eu não quero gerar comunhão com você. Eu só vou pregar aqui e você vai só o estudo, eu só vou estudar, o estudo. Só ficar no estudo não adianta. Eu preciso viver do Evangelho. Por isso que ele empurra a gente para a comunhão. Porque a comunhão é viver do Evangelho. É sentir, é contemplar. É você ver na prática. Mas ao mesmo tempo, eu não posso extrapolar a palavra de Deus. A palavra de Deus me regula. Eu não posso estar inventando coisa. Eu não posso estar extrapolando o que a palavra de Deus diz. A vivência, ela vai até onde a palavra de Deus nos permite. É interessante o que Lloyd Jones ele fala sobre essa passagem. Eu vou ler aqui literalmente o comentário que ele fala sobre o versículo 5. Ele vai dizer assim, porque é da santidade de Deus que entendemos o seu plano e o que ele fez por nós. Porque se Deus ele é só amor, a cruz ela é inútil. Olha que coisa interessante. Se Deus ele não é santo, ele só é amor, a cruz ela é inútil. Por quê? Porque ele morreu pelo quê? Se ele nem considera o seu pecado, ele é só amor, ele não é justo, ele não tem outro atributo, ele é só amor. As pessoas só pregam o Deus de amor, amor, só amor, só amor. Ele não liga para o seu pecado, você pode continuar pecando, que ele não está nem aí. Isso aqui era uma ideia gnosticista. Porque a ideia gnosticista dizia, olha, eu tenho o meu corpo, que eu posso fazer o que eu quiser com ele. Veja como Platão é um câncer nessa sociedade aqui e entra na igreja. João vai lutar contra isso. Porque ele vai dizer, o meu corpo é pecaminoso, mas a minha alma é pura. Ou seja, o que é que vai para o mundo ideal, para o céu? É a alma, é o espírito. Então o corpo, ó, que se exploda. Eu posso fazer o que quiser com o corpo. E a ressurreição é o quê? Quando as pessoas tocaram em Jesus, ficou transparente, ficou passando. Não, é o corpo ressurreto que Deus vai transformar, um corpo adaptado para a ressurreição. É a junção desse novo corpo com o Espírito. É um novo corpo. É a comparação que Paulo faz lá em 1 Coríntios 15 da semente e a árvore. A árvore veio da semente, mas não tem nada a ver com a semente. Uma coisa é a semente, outra coisa é a árvore, muito maior, muito mais grandioso, no caso do corpo ressurreto, adaptado para a eternidade. Ou seja, eu preciso conhecer a Deus. Geralmente, quando a gente fala
para alguém de Jesus, nós só falamos que ele é amor. E isso é uma coisa interessante. Quando a gente vai pregar, por exemplo, né? A gente não fala que a pessoa é um pecador miserável, né? A gente fala o quê? A gente fala, olha, Deus é amor, Ele lhe ama muito, Ele entregou a sua vida. A gente omite a parte de que Ele julga pecados, de que Ele... achando que isso aí não pode converter ninguém. De forma nenhuma, irmãos. Tanto é que o primeiro ponto do calvinismo é depravação total. Olha o primeiro ponto do calvinismo. Olha a primeira linha de raciocínio de Paulo em Romanos. É mostrar que não tem judeu, que não tem gentio, que não tem ninguém que é super santo, que é melhor do que o outro. E a Bíblia mostra quem nós somos. Nós somos totalmente depravados. Isso aí é algo que a gente tem que considerar. Certo? Olha Nadab e Abiú, Levítico 10. Olha como eles achavam que conheciam Deus. Mas eles não tinham noção desse Deus santo. E eles vão pagar. Eles vão pagar com a própria vida. Ananias e Safira não tinham noção desse Deus santo. Pagaram com a sua própria vida. Esses falsos mestres, irmãos, e esses falsos pastores, eles não têm noção do que... Com quem eles estão mexendo, sobre o que eles estão deturpando. Eles não têm noção. Sabe por que eles fazem isso? E eles continuam a fazer isso, e eles dormem tranquilamente fazendo isso? Porque eles não têm noção. Um dia eles vão ter. Um dia eles vão ter. Talvez se Deus os alcançar antes da sua segunda vinda, talvez eles tenham essa noção e se arrependam. Mas, pelo que eles fazem, eles não conhecem o Deus que é amor, o Deus que é fiel e justo ao mesmo tempo. Veja o versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Nós não podemos andar na escuridão, certo? Esse é o primeiro ponto. Se a gente disser aqui, e aqui é uma realidade dos falsos mestres, ele coloca isso tanto no versículo 6, quanto no versículo 8, quanto no versículo 10, certo? Como no versículo 10. Ele vai dizer assim, ó, se dissermos, né? Aí ele diz no versículo 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ele relaciona o pecado a viver em trevas. Se você não reconhece, você acha que você é bom, que você realmente não conhece a Deus, você anda nas trevas, ou seja, você é um pecador miserável. E naquela época, como eu disse, eles acreditavam nesse dualismo, essa separação, não tem nada a ver alma e corpo. A alma é pura, vai para o céu. O corpo, a gente pode fazer o que quiser com ele. E ele vai dizer, olha, se você disser que não comete pecado, você já cometeu. Você já mentiu. Você é um mentiroso. Mas eu sou bom. Como assim você é bom se você peca? Como assim você é bom se a sua natureza ela é caída? Isso aqui é um confronto aqui. É um confronto muito grande. Eu sou bom. Aquelas pessoas que dizem assim, eu sou bom, eu não mato, eu não roubo, né? A gente já viu muita gente assim. Eu cumpro a lei. Eu sou a pessoa que eu pago meus impostos, eu amo a minha família, eu amo a minha esposa, tá tudo certo perante a lei. São pessoas que muitas vezes elas são meio místicas. Ela não, olha, se eu fizer isso aí, eu não vou... Por que eu digo mística? Porque muitas vezes se chega e diz assim, não, eu não vou fazer nada de errado com alguém, ou não vou fazer mal nenhum a alguém, porque isso volta para você, né? Você já viu alguém falar isso? Eu já ouvi várias vezes. Eu não vou tá fazendo isso, olha, achar que se faz é que se paga, rapaz, isso volta para você.
Eu não vou estar praticando mal. Olha quem é o ídolo do coração dessas pessoas. Elas não fazem aquilo ali por amor a Jesus, para glorificar a Jesus, por amor àquele próximo, para que aquela pessoa se dê bem. Ela faz aquilo ali porque ela não quer sofrer a mesma coisa, ela quer se livrar daquilo ali, ela só quer prosperidade. O Deus dela é ela mesma. Não faço uma coisa boa porque eu não quero, porque eu tenho medo que aquilo não volta para mim. Eu não entendi o evangelho. Eu não entendi. Na verdade, eu quero uma recompensa. Se eu fizer uma coisa boa, vai voltar coisa boa para mim. Eu só faço coisa boa porque eu quero uma recompensa. Quem é o meu Deus? Quem é o meu ídolo? Quem é que eu quero que tenha todo o conforto e alegria possível no sentido mundano e material? Sou eu. Eu sou o meu Deus. Eu sou o meu ídolo. São pessoas místicas que acham que tudo que você faz volta para você. Certo? É por isso que eu amo a doutrina calvinista. Eu botei até isso aqui no esboço. Certo? E eu não diria nem calvinista, eu diria bíblica. Por quê? Porque diz assim, ó, não existe inferno. Não existe inferno para você. Jesus ele já morreu por todos os seus pecados. O que você cometeu, o que você pode até estar cometendo, o que você vai cometer, ele já morreu por todos. Não existe infernos, é impossível. Nada do que você faça vai tirar você do céu, se você for realmente salvo. Agora que você sabe disso, o que é que você vai fazer? O verdadeiro crente, ele vai glorificar a Deus. Ele vai viver uma vida de agradecimento. Ele vai viver uma vida inteira sabendo qual é o seu fim, qual é o seu propósito, que é glorificar a Deus. Eu não nasci para isso, eu nasci para gerar comunhão, eu nasci para trabalhar, eu nasci para edificar a igreja, eu nasci para pregar o evangelho. E por quê? Porque se eu fizer isso, eu vou ter o céu? Não, não tem isso. Inferno não é realidade para quem é eleito e para quem é salvo. Por que eu faço isso? Porque eu nasci para fazer isso. Independente se a pessoa vai crer ou não, independente se a pessoa é salva ou não, isso não depende de mim. O que é que eu tenho que fazer? Pregar o evangelho. Enquanto existir qualquer fôlego na minha alma, na minha vida, eu tenho que pregar o evangelho, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ser útil para o ministério, até o dia que Deus resolver me levar. Não importa a idade, não importa como. Deus leva pessoas de todas as idades. No seu plano, no seu devido tempo. Porque você não anda nas trevas porque você quer ter uma comunhão com Deus. Essa é a resposta. Por que você não anda nas trevas? Porque eu sei que Ele é santo, eu sei que Ele não anda, eu não quero andar longe dEle. Eu quero andar perto dele. E ele não anda nas trevas. Certo? Olha que coisa interessante. 1 João 2,15. Certo? Eu sei que nós vamos ver isso nos próximos domingos. Mas... domingos, ó. Nas próximas quintas. Já estou botando pro culto aí, né? Não. É nas quintas-feiras, certo? 1 João 2,15. Diz assim, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O que é andar em trevas? É amar o mundo acima de Deus. Amar o mundo acima de Deus. Se você ama o mundo, você não ama Deus. Se você ama a Deus, você não ama o mundo. Eu preciso me desapegar do mundo. Eu preciso estar cada dia provando no meu ministério que eu não amo esse mundo, que eu não sou apegado a esse mundo. Versículo 7. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mais uma vez, o texto nos mostrando, ande na luz. O que é andar na luz? É ser lavado pelo sangue de Jesus. Veja o versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda a injustiça. Tiago 2:23 diz assim: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Se perguntarem a Deus, Eduardo, é seu amigo? Eu tenho que pensar, será que Deus responderia sim? Será que eu posso ser chamado de amigo de Deus? Para eu ser amigo de Deus, eu tenho que conhecer Deus. Eu tenho que ter intimidade com Deus. Ou Deus vai dizer assim, não, eu só conheço o Eduardo, mas ele não tem intimidade nenhuma comigo. Ou pior, né? Eu nem conheço o Eduardo. Olha quando ele chega e diz assim, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, eu não vos conheço. Por que eu não vos conheço? Porque Jesus não sabe quem é aquela pessoa? Claro que Jesus sabe, Jesus criou cada ímpio. Mas por que não vos conheço? Porque eu não deixei vocês terem intimidade comigo. Eu não deixei vocês terem intimidade comigo. Vocês não têm, vocês acham que são meus amigos, mas vocês não são porque eu não permiti. Eu não permiti vocês terem intimidade comigo. Eu não permiti vocês me conhecerem. Ou seja, vocês pecam e vocês não têm nem noção de nada, porque vocês não me conhecem. Esse é o nosso Deus. E aqui é a questão do já e do ainda não, certo? Porque ele diz, ó, repetindo o versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ou seja, claro que continuamos pecadores ainda nesse mundo, mas já fomos perdoados pelo pecado e pela culpa do pecado. Olha que interessante. Você não precisa ter a culpa do pecado. Você não precisa pecar, pedir perdão e depois ficar triste porque você pecou. Cristo já morreu até pela culpa do pecado. Até por essa angústia que você era para sentir. Não sinta mais. Por quê? Porque você já pediu perdão e você já se arrependeu. Porém, enquanto ele ainda não volta, a gente luta todos os dias contra esse pecado. Mas uma coisa é viver no pecado e outra coisa é lutar contra o pecado. O convertido, ele luta contra o pecado. O ímpio, ele vive em pecado. Você quer andar na luz? Aqui está o segredo. Confesse o seu pecado. Confesse. Confesse. Se arrependa. Por quê? Porque ele é a própria luz. Ele é a luz encarnada de Deus. Ou seja, a exata expressão do seu ser. Veja como isso é profundo. Lá em Hebreus vai nos dizer isso. É a exata expressão do seu ser. Quer ter comunhão verdadeira com Deus, se afaste do pecado. Pare de andar no pecado. Se afaste do pecado e imite a Jesus. Por que imite a Jesus? Porque ele é a expressão exata do ser de Deus. Você quer andar com Deus? Imite Cristo. E pare de andar no pecado. Esse é o segredo. Esse é o segredo aqui. E nós vamos ver no capítulo 2, logo depois, como ele vai esmiuçar isso, como isso é muito mais profundo, irmãos, ainda tem muito pano para manga. Perguntam a Jesus, sim, é para amar o próximo, mas quem é o meu próximo? Jesus conta a história do samaritano. Por quê? Porque o samaritano era a última pessoa que eles queriam ouvir, que era para amar, que tinha que amar. O homem estava semi-morto. E o bom samaritano foi lá e ajudou aquele homem. Olhe quem é o seu próximo. Então, o evangelho ele nos choca. O que Jesus quer dizer com isso? Se o seu coração estiver repleto de ódio, estamos cegos. Estamos totalmente cegos. Hoje você pode ser considerado amigo de Deus. Nós temos que pensar sobre isso.
Nós temos que eu sou amigo de Deus. Será que eu conheço a Deus como de fato um cristão fidedigno deve conhecer? Você diz que ele é seu amigo porque você só o conhece ou você contempla a sua glória? É isso que a gente tem que entender. Você conhece a Deus profundamente? Sempre tem coisa para conhecer de Deus. Sempre tem algo mais. A sua vida toda, se você estudar a palavra de Deus, não é suficiente para contemplar a sua glória. Nunca vai ser, você conhece Deus 100%. Não existe aquele. Que Deus possa nos abençoar e Deus possa nos fortalecer nessa noite. Amém? Vamos continuar com essa lógica, porque ele vai esmiuçando. Parece que a palavra ela para no meio aqui. É porque ela realmente para no meio. E ele vai continuando essa lógica no capítulo 2. E na próxima semana a gente continua. Amém, irmãos? Nesse mesmo horário, certo? Nesse mesmo canal aqui da igreja. Amém? Vamos orar para concluirmos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. Porque o que foi que nós fizemos para o Senhor nos aceitar, para o Senhor nos chamar, para o Senhor nos eleger, para o Senhor nos converter? O que foi que nós fizemos? Nada. Nós só fizemos pecar e desagradar o teu nome, mas o Senhor nos escolheu. Por quê? Porque o teu amor é incondicional. O teu amor não falha. E nós agora, nós podemos te conhecer. Nós temos a oportunidade de, através da tua palavra, viver o Evangelho, contemplar a beleza da tua santidade. Tem misericórdia de nós, nos abençoa para aproveitarmos esse tempo que temos para conhecermos mais. Enquanto nós não podemos gerar comunhão uns com os outros por causa dessa limitação que nós estamos passando, que nós podemos gerar comunhão contigo para estarmos preparados quando finalmente nos encontrarmos, cada vez mais gerarmos comunhão da forma correta. Tem misericórdia de nós, Senhor. Esteja com as nossas famílias, esteja com esses enfermos por causa da Covid-19, dos outros enfermos também, das diversas doenças que alastram o nosso país e o nosso planeta. Tem misericórdia de nós, Senhor, nos protege, nos guia para um dia, quando nós estivermos contigo, não haverá doença, não haverá choro, não haverá lágrima. Esteja conosco, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, e até a próxima quinta, se Deus assim permitir.